E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre o jogo de ontem do Botafogo contra o São Paulo. Jogo no qual o Botafogo foi melhor do que o São Paulo, teve muitas possibilidades de marcar o gol, mas o São Paulo também teve suas oportunidades no segundo tempo. E alguns torcedores do Botafogo, após a partida, acabaram desanimando porque o Botafogo não conseguiu resultado dentro de casa, falando que lá no Morumbi vai ser muito difícil, e tá certo porque vai ser difícil, mas não é motivo para o torcedor do Botafogo desanimar. Pelo que nós vimos em campo das duas equipes no jogo de ontem, o Botafogo é superior ao time do São Paulo. É claro que o São Paulo, quando estiver jogando no seu estádio, com o apoio da sua torcida, provavelmente o São Paulo não vai ter a mesma postura que teve no jogo de ontem. O São Paulo vai querer partir para cima também. Se vocês pegarem para analisar o que foi do jogo do Campeonato Brasileiro entre Botafogo e São Paulo, jogo até que o Botafogo estava mais fraco do que está hoje em dia. Se você pegar a escalação do Botafogo, o Botafogo se fortaleceu bastante. Tem o Almada agora, tem o Igor Jesus mais adaptado, tem o Alex Telles, tem o Vitinho. Então o elenco do Botafogo só cresceu em qualidade desde aquele 2-2 no Campeonato Brasileiro. Aquele jogo que o Botafogo poderia ter matado a partida, e por conta de alguns vacilos defensivos, o Botafogo acabou levando o empate no segundo tempo. Mas vale a gente relembrar que o Botafogo no primeiro tempo lá no Morumbi foi muito melhor do que o São Paulo, criou muitas oportunidades de gol, foi muito mais time. E a tendência para esse jogo de volta agora é que o jogo fique bastante à feição do Botafogo. Porque o São Paulo, obviamente, vai se lançar mais ao campo de ataque e vai deixar espaços. E esse time do Botafogo é muito forte na transição rápida. Transição, defesa, meio de campo e ataque. O Botafogo tem jogadores que, se tiverem espaço para correr na última linha do adversário, como o Luiz Henrique, como o Almada, como o Igor Jesus, como o próprio Savarino, esses caras são muito perigosos quando tem esse espaço, quando tem esses encaixes de mano a mano. Ontem o São Paulo adotou uma estratégia por maior parte do jogo de não dar espaço para o Botafogo. Eu não vou dar espaço para o Luiz Henrique utilizar da velocidade dele, eu vou jogar com a meirinha baixa aqui. Vou jogar pelo empate. Conseguiu sair com o empate, apesar do Botafogo ter tido suas oportunidades de gol. Mas lá no Morumbi, eu acho que o jogo vai ficar mais à feição do Botafogo. E a gente também tem que se lembrar do Botafogo versus Palmeiras, jogo de volta da Libertadores. O Botafogo abre 2-0 sobre o Palmeiras lá no Allianz Parque. O jogo estava encaminhado. Se o Botafogo não tem aquele apagão no final, o Botafogo teria avançado de fase ganhando o Palmeiras lá no Allianz Parque. Teve um apagão no final, o time levou o gol, se desesperou e quase foi eliminado. Mas aquilo serviu de aprendizado para o Botafogo para não se repetir nessa fase agora contra o São Paulo. É claro que a gente sempre tem que ter respeito pelo adversário. O time do São Paulo é ruim? Não é ruim. Tem jogadores também de qualidade que podem decidir. Mas o Botafogo, eu volto a repetir para vocês, o Botafogo, se jogar no seu máximo, passa do São Paulo. E aí tem tudo para chegar na semifinal da Libertadores. E o time vai adquirindo a bagagem, vai adquirindo uma casca a cada fase que passa. Vai adquirindo mais confiança. E o panorama que ficou após o jogo de ontem é que o São Paulo tá vivo. Mas eu nunca vi o São Paulo como morto. Eu sempre falei pra vocês que seria um jogo difícil. Pra quem tava esperando, o Botafogo vai golear o São Paulo 4, 5. Cara, isso não existe. Em Libertadores da América sempre vai ter complicação, ainda mais contra um time que também é gigante como o São Paulo. E aí foi interessante a análise dos jogadores do Botafogo após o jogo, porque todos tiveram essa mesma impressão, que o Botafogo jogou bem, mas que a vitória escapou, como disse o Savarino, como disse o Alex Telles, que o Botafogo poderia ter saído vencedor. O Arthur Jorge saiu satisfeito com o desempenho da equipe, porque o Botafogo conseguiu criar boas situações de gol, praticamente não cedeu oportunidades para o São Paulo no jogo. E também tem a fala do John Textor, que falou: sinto que o Botafogo vai competir por títulos por um longo tempo. Vamos vencer em breve. E esse é o espírito que tem que ter no momento. O Botafogo vai competir pelos títulos e vai ganhar um... É a consequência de você fazer um bom trabalho, é você ser campeão de algo, é você conseguir conquistar um título. Então, não desanime, torcedor do Botafogo. Será uma final no próximo meio de semana e o Botafogo ainda continua sendo o time a ser batido nesse confronto. Esperar que os jogadores façam uma grande partida, uma grande atuação, não sintam a pressão de jogar no estádio visitante, como é o Morumbi, que com certeza vai estar lotado, e que o Botafogo consiga sair de lá classificado. Tem total condição para isso. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, rapaziada.
O que vocês acham sobre isso? E qual é o seu palpite para o jogo de volta do Botafogo contra o São Paulo lá no Morumbi? Respeita o adversário, pés no chão, mas tem que saber. Mas o torcedor do Botafogo hoje tem que entender que o Botafogo tem capacidade para avançar de fase sim na Libertadores. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis. Fui!